O latim científico começou formado quase exclusivamente por palavras do latim e do grego clássico, mas com o passar dos anos ele foi se tornando mais aberto a receber termos novos vindos de outras línguas do planeta. No Brasil, uma língua relativamente popular para cunhar termos em latim científico é o tupi, que eu já abordei num vídeo passado. Mas o Brasil tem muitas outras línguas indígenas, e nas últimas semanas o mundo, ou pelo menos a parte do mundo que ainda possui algo de bom dentro de si, ficou chocado com a asquerosa atrocidade cometida contra os Yanomami nos últimos anos com o apoio do governo fascista de Bolsonaro. Um legítimo genocídio, repugnante como absolutamente cada aspecto daquele governo que felizmente acabou. Então hoje vamos falar um pouco sobre as línguas Yanomami em nomes científicos. As línguas Yanomami formam uma família linguística sem claras relações estabelecidas com outras línguas do mundo. Elas são todas faladas pelos povos que conhecemos como Yanomami. Existem diversas delas, sendo que as mais faladas são Yanomama, com cerca de 20 mil falantes, Waika ou Yanomam, com cerca de 6 mil, e Sunamá, com cerca de 5 mil. Geralmente, quando se usa a expressão Yanomami, sem maior especificação, a língua a qual se está referindo é o Yanomamo mesmo. Diferente do latim, as línguas Yanomami não possuem gênero gramatical. Uma característica interessante é que elas possuem o alinhamento do tipo ergativo-absolutivo. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada num vídeo meu explicando esse assunto. Mas enfim, pela falta de gênero gramatical em Yanomami, se a gente for criar um nome genérico em latim científico derivado de uma palavra Yanomami, o autor vai ter que definir um gênero em latim científico para ele. Agora, se usarmos uma palavra Yanomami como epíteto específico, ele vai sempre ser um termo invariável, sem que se precise especificar um gênero. E como formamos termos compostos, em latim a regra é pegar o radical do primeiro elemento, juntar com o radical do segundo e por fim a terminação do segundo elemento. Se o segundo radical começa com consoante, costuma-se inserir um i ou o entre os dois radicais por eufonia. E eu não estou bem certo de como termos compostos funcionam em Yanomami, pois não consegui encontrar muita informação a respeito. Mas observando os termos em dicionários, me parece que eles são formados simplesmente pela justa posição de dois radicais. A língua tem uma estrutura silábica simples, então encontros consonantais não acontecem. Uma característica interessante das línguas Yanomami é que elas fazem uso de muitos sufixos classificadores. Vamos ver como essas coisas funcionam na prática então. A gente pode combinar uma palavra como taki, que significa piranha, com naka, que significa dente, e takinaka, com o sentido de dente de piranha. Agora, com o uso dos sufixos classificadores, temos coisas como a palavra oka, que significa inimigo, recebendo dois sufixos, o sufixo ni, que caracteriza seres mitológicos, e o sufixo to, que caracteriza coisas compridas, geralmente em forma de fio ou corda. Com isso temos okanito, que é a palavra para sucuri, que seria então literalmente algo como o inimigo mitológico comprido. Legal, né? Mas vamos ver a contribuição da língua Yanomami em nomes científicos de uma vez, que é o nosso objetivo aqui. Pois bem, de longe o caso mais comum do uso da língua é com a própria palavra Yanomami. Ela é usada com certa frequência como epíteto específico em espécies novas que ocorrem nas áreas habitadas pelos Yanomami. Alguns exemplos: Laquezila Yanomami, um psocóptero. Micratena Yanomami, uma aranha. Coretrela Yanomami, um díptero. Fávolos Yanomami, um cogumelo comestível consumido pelos Yanomami. E Eunocia Yanomami, uma diatomácea. Existem também alguns nomes genéricos derivados da palavra Yanomami, como o gênero de lagartos Yanomamia, o gênero de gentianáceas Yanomamua e o gênero de aranhas Yanomamius. E quanto a outras palavras das línguas Yanomami incorporadas em nomes científicos, o que temos? Bom, na minha busca eu encontrei bem poucos exemplos, infelizmente. Um deles é uma espécie de aranha chamada Chrysometa waikoshi, sendo que waikoshi é a palavra para aranha em Yanomami, segundo os autores. Outra espécie de aranha com epíteto Yanomami é o próprio gênero Yanomamius, que eu acabei de apresentar. A espécie se chama Yanomamius waikoshiemi, e a publicação diz que o termo se refere a um tipo de aranha em Yanomami.
Bom, o início do nome é idêntico à palavra para aranha, então parece fazer sentido. Temos também um caranguejo chamado Kingsleya rewashimi, sendo rewashimi o nome que os Yanomami dão a esse caranguejo de água doce, que inclusive é consumido por eles. Há também um escorpião chamado Teutraustes neuaribe, que vem da palavra neuaripa, que se refere a uma criatura que traz doenças. Temos também um macaco wakari chamado Kakajao Hosomi, sendo Hosomi a palavra Yanomami para os wakaris. E o opilião Auranus rehu tem seu nome derivado da palavra Yanomami para montanha. E esses são os únicos 6 exemplos que encontrei do uso de palavras Yanomami em nomes científicos que não sejam a própria palavra Yanomami. Vemos que a língua ainda é muito menos aproveitada em taxonomia que o tupi. Em parte é compreensível porque o tupi teve um alcance a nível nacional no país em séculos passados. Mas mesmo assim seria interessante ver mais valorização das diferentes culturas indígenas do país em todas as áreas de conhecimento, incluindo a taxonomia. Eu espero que agora, com um ministério dedicado aos povos indígenas, eles finalmente passem a ter maior reconhecimento e participação na sociedade brasileira. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro do conteúdo semanal que chega aqui sobre línguas e linguística em diferentes formas e aplicações. Você pode apoiar esse canal por doações espontâneas de qualquer valor via Pix ou PayPal. Doe tanto quanto você puder ou quiser. Até R$1 já é de grande ajuda. Também compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais interessados e, o mais importante de tudo, nunca, jamais, em hipótese alguma, vote em políticos de extrema direita. Obrigado e até mais.